Eu gostaria de começar por definir o que é realmente a mídia. A mídia, de que todo mundo fala, né, é aquele conjunto de televisão, jornal, rádio, internet, que no fundo faz a nossa cabeça. E como é que ela faz a nossa cabeça? Ela faz com o noticiário, com a novela, com o futebol, com as transmissões esportivas, com tudo o que a televisão traz a você, o jornal traz a você. Mas, mais que tudo, eles formam a opinião. Ou seja, é a partir da mídia, é a partir da televisão, do jornal, do rádio, do anúncio da publicidade, né, da pesquisa do Instituto de Opinião Pública, que ela vai fazer a sua opinião. E a partir de você ter essa opinião, você começa a tomar suas atitudes, a tomar suas decisões e também a ver o mundo, a fazer com que, quer dizer, você ter essa ideia de mundo, né? Quer dizer, que no fundo você acaba sendo influenciado pela mídia. Daí o grande questionamento de hoje, que é como entender a mídia e fazer com que a mídia se volte para os seus interesses, ou seja, o interesse do seu país, o interesse do seu trabalho, o interesse da sua turma, o seu interesse pessoal. Por isso que é importante a gente entender o que está por trás da mídia, né? Aparentemente a gente recebe uma informação, mas aquela informação, ela vai deturpar, ela vem deturpada, mas deturpada com que interesse, né? O interesse é, sobretudo, o interesse econômico, que é esse grande interesse dos sistemas de dominação. Mas vamos devagar, porque a gente precisa entender, primeiramente, como é que isso é feito, né? Você está em casa, você não tem a obrigação de estar pesquisando, você não tem obrigação nenhuma de estar estudando, nem nada, você está chegando do trabalho, você senta diante da televisão ou diante do rádio, do próprio jornal e vê aquela informação. Então você acaba tendo uma única fonte de informação, que é a mídia, né? Porque a mídia, ela já vem, né, preparada para fazer a sua mente. Mas fazer a sua mente para que você passe a defender aqueles interesses que estão por trás, né, da mídia, que é, geralmente, os grandes interesses econômicos. Eu chamo interesses econômicos que é banco, é multinacional, são grandes empresas, mesmo nacionais, mas associadas àquilo que a gente chama de dominação internacional. O que é dominação internacional? São aqueles grandes centros que ficam em Nova York, em Londres, em Berlim, em Paris, em Tóquio, na Singapura. São esses conglomerados que hoje manipulam o poder da sua mente, o poder dos países, o poder de tudo. E o principal braço, o braço direito desses conglomerados se chama mídia. É a partir daí que eles começam a instilar aquilo que eles pretendem, né, defender, para defender os seus interesses, e aquilo você passa, sem querer, a defender aqueles interesses. São interesses, na maioria, econômicos, né? Você, por exemplo, você vai ao banco e você vai fazer uma transferência normal, ou então um cheque administrativo. Você, de repente, vai fazer uma operação de 10 mil reais, de repente você está pagando ali por um pedacinho de papel 200, 300 reais. Você pergunta assim, mas para que um pedaço de papel custa isso? Exatamente. É exatamente isso. O que o banco te... Daí a gente vê
os lucros astronômicos dos bancos é por causa disso. Justamente eles não fazem praticamente nada, os seus serviços são práticos, mas a gente precisa do banco, né? Você não consegue deixar o dinheiro em casa, né? Você precisa de administrar esse dinheiro. Então, o banco chega a ser, né, juntamente com as multinacionais, os grandes patrões da mídia, quer dizer, os grandes financiadores da mídia. Você vê, por exemplo, você vai na televisão, chega, não é só o Jornal Nacional, não, da Globo, é o jornal da Bandeirantes, o jornal da Record, geralmente tem um banco. Ou tem um banco, ou tem uma telefônica dessas, uma dessas teles que a gente fala, a Oi, a TIM, a Vivo. Então são também grandes conglomerados que ganham muito dinheiro fazendo pouca coisa. Mas você também precisa de telefonar, né? Você precisa se comunicar. Bom, e são esses setores que começam a formar sua opinião, e a partir dali você vai ser praticamente enquadrado, ter sua mente formatada para pensar justamente no que eles querem que você pense. E você claro, sem nenhuma intenção, né, de defender ninguém, a não ser seus próprios interesses, acaba defendendo indiretamente esses interesses, que são os grandes interesses, que não são os interesses do seu país, nem dos seus próprios interesses. A gente vai ver agora a influência da mídia. A influência da mídia sobre seus mínimos gestos, sobre o poder, sobre a economia, sobre praticamente tudo na sua vida. Como é que são constituídos esses grandes conglomerados? Você tem as TVs, né? As TVs hoje são mundiais, você tem as TVs nacionais, você tem as revistas nacionais, você tem os jornais nacionais, as rádios nacionais e tudo mundial também. Aí é que vem a sua abrangência, né? Porque as nossas TVs nacionais copiam praticamente tudo o que é de TV internacional, rádio internacional, jornal internacional. Então, aí a mídia, ela começa a te influenciar desde o modo como você anda, do modo com que você se veste, né? Porque a moda hoje também é uma grande patrocinadora da mídia. E as suas ideias políticas, elas não vêm só do noticiário, só do Jornal Nacional, do Jornal da Band, né, do Jornal da Record, do SBT, ou do Jornal do Brasil, do Globo, ou da Folha de São Paulo. Ela vem inoculada na opinião digamos, do locutor de futebol, do ator da novela. Você quer um exemplo da novela, de como a novela influencia, né, uma televisão de uma maneira geral? O Brizola, quando chegou do exílio há mais de 20 anos, quase 30 anos já, né, ou mais de 30 anos, ele se deparou de repente, claro, que ele vinha de 15 anos de exílio, que ele era uma personalidade nacional, um grande líder nacional e um homem da esperança. Um homem da esperança de tirar o Brasil do abismo, de tirar o país, né, de dar uma arrancada para o desenvolvimento, né, sobretudo o desenvolvimento nacional, desenvolvimento segundo os interesses do país e não dos interesses do exterior, que sempre dominaram a política brasileira. Então, bastou o Brizola pisar em solo brasileiro para que já se fizesse uma novela de televisão com grande repercussão nacional, a novela chamada Salvador da Pátria, que no fundo o personagem do Lima Duarte, ele ridicularizava essas pessoas, né, que vinham para salvar a pátria, que vinham para endireitar o país. Quer dizer, já começou por aí. O Brizola já foi ridicularizado indiretamente, né? Você vê a suspicácia, né, da coisa, a que ponto chega, né, a sofisticação da mídia, né, em termos de mensagem. Então ela fez essa novela. E assim, esse é um exemplo de como a novela, de como a televisão, de como o futebol, de como as transmissões esportivas influenciam e colocam ali a mensagem política e você não percebe. Nem é obrigado a perceber, né? Mas a gente que estudou um pouquinho, né? A gente que faz uma crítica, um questionamento dessa política, né, de dominação, essa política de economia, de choques econômicos e tudo,
A gente tem essa ideia, quer dizer, a gente trabalha e tenta estudar mais ou menos. E tem uma ideia, claro, né? A gente sabe do que se passa, a gente é profissional, eu sou jornalista, né? E toda a nossa equipe que trabalha para isso. No caso do locutor de futebol, por exemplo, ele chega, ele diz uma piada, por exemplo, né? Uma piada lá, ele tá noticiando, está narrando o jogo e tal, de repente diz o seguinte: olha, o plano cruzado, o plano da época do Sarney, dos fiscais do Sarney, o plano cruzado está aí, precisamos apoiá-lo. Às vezes é direto essas mensagens, outras vezes é sutil. E de qualquer maneira, é tão rápido que você também não vai perceber. São essas as formas, né, de influenciar, né, que a mídia tem para influenciar, que você não percebe e que acaba se deixando levar por aquela noção, né, por aquela orientação, que no fundo é uma orientação. Mas eu quero também falar sobre a influência do poder, né? Aliás, a influência no poder. Ora, isto não vem de hoje. A mídia, como você sabe, ela sucede a que no passado a gente chamava de grande imprensa. Ora, que bota tempo nisso. Eu tenho aqui um livro, por exemplo, esse livro aqui se chama Sob os Olhos de Perón, o Brasil de Vargas e as relações com a Argentina. Ele fala, por exemplo, em uma determinada página aqui, isso a gente está situando essa época. Aliás, não é uma boa oportunidade, porque o Getúlio Vargas está comemorando, né? A gente está comemorando os 55 anos da morte do Getúlio. E dizia, naquela época, quer dizer, tem 55 anos, um informe da Embaixada da Argentina enviado ao governo de Buenos Aires, dizia: quem governa o Brasil? De acordo com o informe quinzenal número 80, de 15 de abril de 1953, a Embaixada Argentina aponta, pela ordem, quem manda no Brasil. Pela ordem. Em primeiro lugar, a imprensa. Segundo, os militares. Terceiro, os organismos parlamentares e deliberativos. Os organismos parlamentares deliberativos, eles não ficavam apenas no Congresso, não, no Congresso Nacional, mas, sobretudo, nos órgãos deliberativos das grandes órgãos de representação, como a Fiesp, né, a Associação Comercial, etc. Era aí, mas estava em primeiro lugar a grande imprensa. A imprensa que era, na época, só jornais, né? E eu ainda posso ir mais um pouquinho, recuar no tempo, em 1891, também um outro presidente, nesse caso o presidente do Chile, foi o primeiro a se suicidar por causa das campanhas violentas de mídia. E quem derruba esse presidente da República? Quem derruba esse presidente da República é um jornal chamado El Mercúrio, que funciona até hoje, que até hoje é uma espécie de Globo lá do Chile, né? O jornal El Mercúrio. Isto está contado também, nesse livro aqui também, a doutrina do choque, a ascensão do capitalismo de desastre, de uma jornalista jovem, Naomi Klein, nascida no Canadá, e que resolveu percorrer o mundo inteiro para explicar os efeitos nefastos do neoliberalismo, de todo esse sistema econômico. Esse cidadão que dominava, que era o dono do jornal El Mercúrio, não era nada mais, nada menos do que o ministro da Fazenda, um banqueiro, do próprio Balmaceda. José Manuel Balmaceda foi o primeiro presidente a suicidar em 1891, em função da pressão da mídia. Depois veio, quer dizer, a mídia também derrubou o Getúlio, derrubou o Allende em 73, derrubou o João Goulart, derrubou em 64, isso, o João Goulart, quer dizer,
8 anos, 10 anos depois da morte de Getúlio. Depois, houve a derrubada do Jânio Quadros, quer dizer, antes, aliás, o Jânio foi antes do João Goulart. Depois houve o próprio Collor, que foi um fenômeno interessante, porque ele foi construído pela mídia. Foi o primeiro candidato midiático de que se tem notícia no Brasil. Ele foi formado pela mídia, ou mais especificamente pela Rede Globo de televisão, que na realidade é mais simbólica, é mais emblemática, mas que na realidade ela é apenas um setor da grande imprensa, da grande mídia, que acompanha e que faz acompanhar a televisão, as outras estações de televisão, os jornais e tudo, que tudo é a mesma coisa, tudo transmite a mesma mensagem. Você já ouviu falar na nossa imprensa que o maior salário mínimo pago na América Latina é o da Venezuela e que lá o desemprego está em torno de 6%, muito menos que aqui? Ou então você já viu noticiado na imprensa brasileira que a Unesco decretou que Venezuela e Bolívia são territórios livres do analfabetismo? Pois é. No Brasil, o processo de controle do conteúdo e a massificação da informação funciona mais ou menos assim. Os principais meios de comunicação, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, selecionam as matérias, geram conteúdo, fazem interpretações e análise. A partir daí, eles e suas agências de notícias municiam a rede de informação brasileira. E assim, as notícias já filtradas são popularizadas pela TV, porque 90% da população tem televisão em casa. Tanto é que o Collor foi apoiado por todas essas forças poderosas. Só que o Collor, de alguma maneira, ele contrariou os interesses dessa mídia. E o que aconteceu? A mídia se voltou contra ele e o derrubou. E o derrubou violentamente, quer dizer, através de uma forma de impeachment, que depois de 2 anos e pouco de mandato, ele ia cumprir 5 anos de mandato. Então, ele está aí para mostrar como a mídia é poderosa, como a mídia pode, né? No Brasil, 15 grupos familiares controlam as emissoras de TV e os jornais. Elite e políticos têm o total controle da informação. Família Marinho, Rede Globo, 32 canais e 20 rádios. Família Saad, Band, 12 canais de TV, 21 rádios. Silvio Santos, 10 canais de TV. A família Magalhães controla a Bahia. A família Collor de Mello, Alagoas. A família Barbalho, no Pará. A Sarney, no Maranhão. E a família Pimentel, no Paraná. Nós vimos que o Collor foi derrubado, quer dizer, foi construído e depois derrubado pela própria mídia. Mais recentemente, em 2002, nós tivemos o caso sui generis do Hugo Chávez, coronel considerado golpista, chamado de golpista, e realmente golpista, mas só que golpista um pouquinho a favor do povo, e por isso o golpe que ele deu 10 anos antes dele assumir o poder, ele foi um golpe popular e foi apoiado pelo povo. Tanto é que ele chegou, né, no poder depois, como presidente eleito, a exemplo do que o Getúlio voltou, né, depois foi ditador e depois foi presidente da República. Então, derruba-se o Hugo Chávez em 2002, 3 anos depois de ele ter assumido o poder, com 62% do apoio da população. Eu me he puesto a hacer una encuesta de ustedes que viajan para el interior y les pregunto, mire, ¿cuántos programas fuiste? No, que pasé 2 días por allá. ¿Fuiste a la televisión? ¿Fuiste a la radio a decir algo? ¿Convocaste una ruedita de prensa con los 4 periódicos de allá, bien planificada, repartiste materiales a los periodistas? Es un problema gravísimo de la revolución. No comunicamos, no sabemos comunicar. ¿Ah? Los logros. Sí, los logros, los planes que están en marcha, incentivar a la comunidad, llamarlos a cooperar y mostrar resultados tangibles, porque lo que todos los días aparece por la prensa es, bueno, que el país se está hundiendo, que aquí no hay gobierno, y manden a alguien adelante, que coordinen, que ustedes llegando, voy para la radio de una vez. Aquí llegó el gobierno revolucionario, revolución bolivariana, y en la mañana se paran temprano. Televisión local. Eso neutraliza la gran campaña de los grandes medios. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, teniente coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto.
Hasta el próximo jueves. In the past, Venezuelan governments had imposed heavy censorship on the media, but under Chavez there was now total freedom of expression. Despite this, Chavez faced an almost daily battle with the private media, which attracts the lion's share of the TV audience. There are 5 private TV channels controlled by some of the most powerful economic interests in the country. In this media battle, Chavez used the only platform available to him, the state-owned TV, Channel 8. Like all battles, it was one that he seemed to relish. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa, y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi 2 meses, Dios mío, por la paz, que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no. Assim não. Miren estes niños. Quem derrubou Hugo Chávez? A mídia. Mas não foi a mídia só através de seus representantes no parlamento, nas Forças Armadas, não. Foi ela, fechou o cerco, fez uma campanha violentíssima, né? Jogou o povo na rua contra o governo. Bom, só que o Chávez, ele tinha a favor dele o que se chama de povo organizado. O povo estava, né, sentiu aquilo, a televisão praticamente só dava notícia contra o Chávez, nada a favor, mas mesmo assim ele conseguiu, de alguma maneira, Hugo Chávez, daí a importância desses grandes líderes, né, porque eles falam diretamente ao povo, quer queira tenha a favor ou contra a imprensa, os órgãos de comunicação. Ele conseguiu voltar ao poder nos braços do povo. O povo literalmente foi à rua e exigiu a restituição do Chávez. Bom, quando o Chávez chega no poder, ele diz, agora chegou a hora desse poder popular ter a sua televisão. Então ele inaugurou em 2005, 3 anos depois desse golpe, a Telesul. A Telesul, que todo mundo dizia que ia ser uma televisão pública, mais uma das televisões oficialistas, mais uma televisão chapa branca, é hoje a única televisão na América Latina a fazer face, quer dizer, a enfrentar o poder grande, o poder sistemático das grandes televisões internacionais que são transmitidas na própria língua, no espanhol ou no português aqui no Brasil. Chegam, essa televisão espanhola, por exemplo, a CNN espanhola, era que dava todas as notícias, praticamente todas as cartas. A BBC a mesma coisa. Então, a Telesul passou a ser a voz da América Latina. E, agora, ao mesmo tempo, o Chávez fez um satélite, juntamente com a China, num convênio lá que eles fizeram. E hoje a Telesul, ela abrange toda a América Latina, e tem condições de mandar sua imagem para a Europa, para o norte da África y até para los Estados Unidos. 4 condicionantes para participar en el proceso electoral. La primera es el retorno inmediato del presidente José Manuel Zelaya Rosales. La segunda tiene que ver con parar una campaña de desprestigio que están realizando los medios de comunicación golpistas contra el Partido de Unificación Democrática y contra la dirigencia y sus candidatos. Dirigentes de la Resistencia Popular contra el golpe de Estado también se abstendrán de acudir a las urnas de votación. Insisten en que solo reconocerán a Manuel Zelaya como presidente. Invitar al Partido de Unificación Democrática, las candidaturas independientes, al Pino, socialdemócrata, y a los liberales en resistencia a desconocer las elecciones. Organizaciones docentes, campesinas y obreras
ratificaron que continuarán la resistencia pacífica. Esta fue la jornada de movilización número 65. É claro que a audiência da Telesul não chega ainda a fazer concorrência com a CNN, mas está se aproximando bastante, né? Sobretudo agora, porque ela conseguiu um contrato com essas grandes redes de cabo, né? Cable TV, e conseguiu através da DirecTV, porque antes ele não tinha condições de, quer dizer, o governo venezuelano, que não é só outra particularidade da Telesul, que ela não é só uma televisão do governo venezuelano, é uma televisão do governo, que chama de multiestatal, ou seja, de vários governos, que é da Argentina, de Cuba, da Bolívia, do Uruguai e agora do Equador e também da Nicarágua. Quer dizer, são todos esses governos progressistas. O Brasil também tem um convênio, algum tipo de aproximação, ainda que não integre a mesa diretora lá dos proprietários da Telesul. Mas o Brasil, através do governo progressista, do presidente Lula, conseguiu de alguma maneira se aproximar desse esquema. No Brasil, a Telesul é transmitida pela TV Cidade Livre, canal comunitário de Brasília, e também pela TV Paraná Educativa, que pode ser captada no canal 115 da Sky e por antena parabólica em toda a América Latina. A Telesul transmite de segunda a sexta, a partir das 7h45 da noite, horário de Brasília, o Telesul Notícias, um jornal de meia hora dublado em português. Na internet, você pode assistir a Telesul acessando o site www.telesurtv.net. Bom, essa televisão, então, a Telesul, ela hoje é a voz da América Latina, porque ela difunde os seus valores, ela transmite uma mensagem que é da América Latina. E os seus valores, por exemplo, seus valores culturais, a sua música, né, o seu folclore, tudo isso era esquecido, porque você de Washington, de Londres, você não consegue entender esses valores da população, por mais sofisticado, por mais bem pago que você seja, um profissional de jornal, um profissional, né, de cultura, ele não vai conseguir, em Londres, mesmo que seja da Venezuela, do Brasil ou do Uruguai, ele vai conseguir ter essa sensibilidade para os problemas. Então a Telesul passou a dar grande enfoque, né, na cultura do seu povo e na defesa e na mensagem política de transformação que esses governos progressistas conseguiram finalmente fazer com que a América Latina seja ouvida nas grandes negociações internacionais. E é hoje, inegavelmente, um polo de poder. Mi relación de jefe de Estado es independientemente de quién es el presidente de un país, porque debo respetar la soberanía del voto popular que eligió a cada uno de esos presidentes. Si creamos esos valores entre nosotros, todo se hace más fácil para que podamos solucionar los problemas. Todo queda más fácil. Então, nós falamos da Telesul, que é um exemplo de alternativa, né, a esse grande conglomerado aí de mídia econômica, e uma alternativa progressista. Então a Telesul ela tem como lema: Nuestro norte es el sul, ou seja, nosso norte é o sul, porque o nosso norte até aqui era o norte da Europa, o norte que fica nos Estados Unidos, na América do Norte, e tudo isso era voltado para a defesa dos interesses econômicos desses grandes países. E agora, se voltando para o Sul, nós, quer dizer, latino-americanos, temos na Telesul a grande alternativa para esse esquema comunicacional, como eles falam. Aqui no Brasil nós temos a TV Brasil, que infelizmente até hoje não decolou, apesar de ter, 3 anos já de instalada, 2 ou 3 anos. E ela não decolou justamente por isso, por causa da pressão violenta das grandes emissoras de televisão e dos jornais que ficam fazendo intrigas, né, que ficam jogando pessoas, quer dizer, os próprios funcionários, justamente para produzir um noticiário negativo contra essa iniciativa do governo. Mas eu acho que a gente só tem
que apoiar essa iniciativa, porque só assim teremos, né, uma alternativa real a essa grande massificação que ocorre hoje na comunicação, na informação. Bom, além disso, nós temos também a internet. A internet passou a ser também a nossa grande esperança de encontrar um tipo de informação do interesse popular. Hoje nós temos os blogs, né? Nós temos infelizmente a internet hoje talvez depois da televisão o setor, quer dizer, o veículo de comunicação mais acessado, mais lido é a internet. E ela tende, inclusive, com o tempo, a passar da televisão. E na internet as coisas são mais fáceis, porque você interage, né? Você pode, eu, por exemplo, sou um jornalista que eu diria quase aposentado, e por causa da idade eu não tenho mais espaço em jornal, mas eu tenho meu blog, né? Eu tenho lá meu blog, eu posso dizer o que eu quero. E às vezes a gente, sem imaginar, seu blog está repercutindo até internacionalmente, né? Por quê? Porque o povo, quer dizer, o público de uma maneira geral quer informação, quer uma informação correta, que é uma informação correta você não vai encontrar na mídia nunca, jamais. Mas a internet, ela também foi invadida pela mídia, quer dizer, pelo poder econômico. Nós temos hoje os blogs corporativos, né? Você vê aí esses blogs do pessoal da Veja, do pessoal do Globo, né, da Folha de São Paulo, eles chegam a ser, quer dizer, são jornalistas, blogs individualizados, mas os jornalistas expressam, às vezes até com maior denodo, com maior força, os interesses, né, defendem os interesses desse grande setor, desse grande poder econômico. Mas, felizmente, que temos os blogs alternativos. São blogs, né, que quase que artesanais, mas que eles fazem muitas denúncias, que eles colocam muito bem os fatos e provocam o debate. Nós temos o blog do Nassif, né, os blogs, né, inclusive nós lá temos o Gabinete da Resistência, nós temos também lá o blog da Usurpadora, que denuncia todo esse esquema, Sarney no Maranhão, e tem todas as informações praticamente do que acontece e que levaram a esse escândalo que hoje atinge o Senado na pessoa do seu presidente, José Sarney, que por sua vez foi presidente da República. Então, a internet passou a ser a grande esperança, né, daqueles órfãos da mídia. No caso em que eu me incluo, e se inclui a grande maioria da população da América Latina, da população dos países pobres de uma maneira geral. Essa, a meu ver, né, a nossa alternativa é desenvolver a internet, desenvolver os blogs, trabalhar com o seu computador para expressar suas ideias e dar a sua informação. Se o assunto da aula de hoje chamou sua atenção, fique ligado. Em dezembro, você tem um encontro marcado na primeira Conferência Nacional de Comunicação. O controle da mídia vai estar em debate. Um dos temas mais importantes é o marco regulatório do setor, super necessário no Brasil, pois a nossa Constituição, que já prevê uma série de mecanismos de defesa da programação e de proibição do monopólio nos meios de comunicação e também da garantia de produção local, ainda não é posta em prática. Saiba mais no site www.proconferencia.org.br. Confira em detalhes a pauta da discussão.